Olá, uma boa tarde. A cada sexta-feira, o programa Eclésia convida-o a olhar para os textos que são propostos aos cristãos na liturgia do próximo domingo. Recebemos Conceição Vieira e Elizabeth Puga, ambas do Instituto Secular das Cooperadoras da Família, que nos vão apresentar também o Congresso Atravessados pelo Amor e pela Esperança, Cuidar as Famílias com o Padre Brás. Este congresso procura atualizar o carisma do Padre Joaquim Alves Brás. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada a ambas por estarem na nossa companhia. Vamos olhar para este congresso, que não surge isolado, Conceição, de um tempo de celebração que o Instituto Secular das Cooperadoras da Família está a desenvolver. Qual é a pertinência deste encontro e o que é que propõe fazer exatamente com este congresso? Este congresso tem o propósito de, por um lado, trazer ao de cima aquilo que foi a pessoa e a obra do Padre Brás nestes 100 anos e a continuidade das suas obras, mas, sobretudo, também trazer ao de cima a intuição, a atualidade da intuição do pensamento do Padre Brás, porque a família era uma realidade que lhe estava no coração e que realmente fez parte das suas grandes preocupações pastorais. E, ao mesmo tempo, e trazer ao de cima isso, claro que ele dizia as coisas de outra maneira, mas há uma sintonia muito grande entre o pensar do Padre Brás sobre a família e os meios que criou e que desenvolveu para apoiar a família e aquilo que é hoje a preocupação da Igreja, que também tem muito ao centro a preocupação com a família, a questão da exortação do Amor Letícia. Há uma sintonia muito grande entre este pensar, claro, dito de outra maneira. E porquê? Com 100 anos de diferença, isso deve-se a quê? Deve-se à intuição do Padre Brás no sentido de perceber que a família precisava de apoio, precisava de ser cuidada, porque a realidade familiar que ele observava em vários sentidos, mesmo as raparigas com quem trabalhou, as empregadas domésticas e outras, o que observava nelas como precariedade e falta de formação, levava-o a intuir que a família precisava de ser cuidada e formada para poder passar para os filhos outros valores, outras orientações e, sobretudo, outra formação. Muito a partir da valorização da mulher. Muito. A dignificação da mulher em ordem à família foi o traço fundamental dele. Que realmente por aí depois se chegava muito mais longe. E aí se percebe também que uma intuição nascida há 100 anos atrás se procura atualizar nos dias de hoje, concretamente, Elizabeth, através de uma série de vertentes que as cooperadoras da família procuram desenvolver num trabalho social, num trabalho de presença, num trabalho educacional também. Sim, de facto, são várias as frentes em que as cooperadoras da família atualizam a missão hoje, quer junto dos jovens, na formação dos jovens, uma escola profissional, por isso também na educação e na formação, que foi um dos pilares que esteve na base de toda a atividade do Padre Brás, mas junto das famílias também, com movimentos de famílias e depois no âmbito social, com crianças, com idosos, ou seja, este bem da família sempre na base, mas com toda esta diversidade que a missão reclama também hoje. Servirá este congresso que vai acontecer agora, amanhã e no domingo em Fátima, servirá este congresso também de alguma forma para identificar uma presença que as cooperadoras da família deverão continuar a ter junto das famílias, junto dos jovens também, das crianças e das famílias? Sim, eu penso que sim, até por tudo aquilo que o congresso comporta, desde a reflexão desta intuição do Padre Brás e atualizá-la hoje, mas também o olhar que se pretende sobre o futuro da missão das cooperadoras e de toda a família blasiana. E depois também, e podemos falar já disso, há um questionário, um inquérito que foi feito sobre a realidade das famílias em Portugal. Será apresentado pelo Eduardo Duque, que é padre e investigador. Exatamente. E esse inquérito teve muito como base isso, perceber o que é que a família espera hoje, também do Instituto e de toda a família blasiana. E isso irá ajudar-nos, e assim o esperamos. Nós não conhecemos ainda os resultados do inquérito, porque serão divulgados nesse dia, mas será uma ajuda muito grande para percebermos melhor qual a missão hoje, o que é que nos é pedido, o que é que a sociedade de hoje e a Igreja nos pede como cooperadoras da família, como instituto secular e como um instituto que está, de facto, voltado para a família. Conceição, não vamos então antecipar os resultados deste inquérito que amanhã o padre e sociólogo Eduardo Duque irá apresentar, é ele que tem sido responsável por esta investigação, mas podemos de alguma forma perceber aquilo que o inquérito procurou apresentar. Por exemplo, questões sobre que relação
das famílias hoje, a forma como o tempo e o tempo de qualidade pode favorecer a educação, as atividades partilhadas na família, a percepção sobre alguma mudança de valores, valores constitutivos das famílias, da sociedade, mas também valores da ordem religiosa, por exemplo. Percebemos também que hoje comunicamos de forma diferente e percebe-se nas perguntas do inquérito alguma atenção às mudanças tecnológicas, à presença das redes sociais também. Não sei se nos pode elucidar sobre aquilo que teve na base deste inquérito. É um inquérito diverso que fala sobre esta percepção, sobre uma mudança social. O que é que quiseram perceber exatamente com a realização deste inquérito e, no fundo, com esta diversidade de questões também? Nós quisemos, fundamentalmente, em colaboração com o Padre Eduardo, que realmente ficou muito contente de fazer este questionário, o grande objetivo é perceber, de facto, a mudança que se operou no âmbito da família e nas dinâmicas das relações familiares. Inclusivamente, de facto, a formulação que ele faz da intervenção, que é uma família que transmitia valores e socialmente aparecia com uma certa forma, uma certa modalidade, à família hoje ligada aos afetos. E as questões tentam colher, tentam identificar, de facto, a transformação destas dinâmicas. Como é que a família hoje é concebida, como é que é vista, e eu sinto que nos dará critérios de leitura da realidade que depois nos podem levar a conceber também a forma de atuar junto das famílias de outra maneira. Descolarmos um pouco da realidade, da imagem que já há muito, não é? Porque a transformação tem sido constante, mas descolarmos um pouco daquela família tradicional que passava valores, que mantinha, que dava orientações, para uma família hoje muito mais ligada aos afetos e menos focada aqui, portanto, nesta realidade de passagem de valores. Trata-se de intuir também que as cooperadoras da família querem chegar a pessoas que, se calhar, tradicionalmente não chegavam até vós e querem, desta forma, estar mais disponíveis para atender a uma realidade concreta? Sim, para atender a uma realidade concreta e, sobretudo, darmos atenção às famílias reais e não àquelas que nós muitas vezes concebemos com a nossa mente, mas que de facto nos dê esse critério da leitura da realidade muito mais real, muito mais concreta. Estas famílias reais, Elizabeth, são aquelas que já vos vão procurando também? Algumas sim, mas também acredito que são algumas de quem nós temos que ir ao encontro. Porque às vezes ainda há este medo da parte das famílias também e da sociedade em geral. O movimento da Igreja, se calhar, acolhe mais aqueles que estão dentro da Igreja. E hoje sentimos essa necessidade também de ir ao encontro de todas as famílias e que elas percebam que há um espaço aberto para todas também. E esse é assim um dos grandes desafios e que nos parece, de facto, um ponto fulcral neste momento da história. A partir da apresentação destes resultados, a leitura não vai ser apenas da Cooperadora das Famílias. Também por isso é que convidaram diferentes pessoas, nomeadamente jovens, nomeadamente casais, em diferentes etapas da sua constituição familiar, mas também pessoas que, através do seu percurso formativo, académico e também profissional, podem ajudar a olhar para estes resultados. Vejo, por exemplo, na apresentação do programa do Congresso, nomeadamente a presença do antropólogo Alfredo Teixeira, que vai falar sobre a perspectiva sociocultural, também o teólogo Juan Ambrósio, nomeadamente também o pedagogo Jorge Cotovio e a jurista Assunção Cristas. Porquê trazer diferentes saberes para vos ajudar a interpretar estes resultados? Sim, porque a família contém em si todas estas dimensões. E esta abordagem tem que ser multifacetada e tem que ser pluridimensional. Senão focamos-nos apenas num aspecto e descuramos outros que são fundamentais para compreender a realidade total e o todo da família. Diga. Não, era isso, era nessa linha. Não nos focarmos apenas no aspecto. E daí que estas pessoas nos dão visões diferentes da família nos vários quadrantes, e concretamente no político e no social. E congregar também jovens ou desafiar jovens e casais em diferentes etapas do seu crescimento familiar, que realidade é que esperam ouvir deles? Em primeiro lugar, e falando dos jovens, perceber o que é que eles esperam. O que é que eles esperam de nós, o que é que eles esperam da Igreja, no fundo, não é? E mesmo a partir destes resultados que eles irão comentar, dos resultados do inquérito, mas também ouvi-los,
estar à escuta do que é que eles esperam das cooperadoras da família, o que é que eles esperam da Igreja e também qual o seu sentir a família, qual a importância da família para eles. Ao juntarmos as 3 famílias de etapas, de gerações diferentes, também percebermos e dar a perceber àqueles casais que estarão presentes e a todos os presentes no Congresso a importância da família e as dinâmicas familiares ao longo da vida do casal, ao longo da vida familiar. Por isso temos um casal com 2 anos de casamento, outro com 10 anos e outros que já são avós. E percebermos aqui, também em diferentes contextos, ao longo da vida, quais as dinâmicas, quais as necessidades familiares destas várias gerações, de jovens até aos mais velhos. Percebe-se aqui uma grande disponibilidade do Instituto Secular das Cooperadoras da Família para escutar, mais do que um congresso para demonstrar ou para partilhar ideias teóricas, digamos assim. Percebe-se uma grande disponibilidade das cooperadoras da família em escutar, para poderem atender à realidade que encontramos. Sim, acreditamos que este é mesmo o primeiro passo, para depois se poder então fazer, para se poder atuar, mas primeiro escutar as necessidades, saber o que é que as pessoas esperam, o que é que as pessoas precisam. E a partir daí sim, e depois, claro, há aqui algumas das intervenções que também nos darão pistas, que também nos dão uma visão da realidade, pessoas que estão preparadas e que estão dentro destas áreas da família, das diversas áreas, mais antropológicas, mais teológicas, e que nos darão certamente pistas. Mas, sobretudo, sim, queremos que este congresso seja muito um espaço também de escuta dos jovens, de escuta das famílias. E de celebração de um carisma que o Monsenhor Joaquim Alves Braz também procurou trazer há 100 anos e que as cooperadoras da família procuram atualizar. Convidava-vos agora a escutarmos a liturgia, abrirmos espaço aqui neste programa para a liturgia que vamos escutar no próximo domingo. Convidava-vos primeiro a escutar o Padre João Lourenço, ele que nos ajuda a caminhar também neste Jubileu da Esperança. Um dos principais dinamismos, eu diria, um dos principais elementos que fortalece a esperança cristã é a experiência, a vivência em comunhão, ou se quisermos, em comunidade. E isso fortalece a esperança e fortalece a fé. E com uma fé mais fortalecida, também a nossa esperança tem uma dimensão mais consistente, e diria até mais resistente. A palavra do Senhor hoje fala-nos exatamente desta dimensão, deste sentido da comunhão, da comunidade, e é para que esta vivência de comunhão seja a verdadeira expressão da fé pascal. Ou seja, os discípulos fizeram a experiência com o Senhor, mas ainda mantinham muito daquilo que eram as suas motivações pessoais, as suas ambições. Temos isso em diversos textos. A partir da Páscoa, a dimensão comunitária vem exatamente ao de cima, está no centro. E não há testemunho do Cristo ressuscitado sem vivência comunitária. São inúmeros os textos, em qualquer um dos evangelhos, designadamente São João, designadamente Lucas, onde a experiência de comunhão é o melhor sinal deste testemunho. E por isso, creio que é importante realçar que a centralidade do amor é a melhor forma de testemunhar a fé pascal no Senhor, mas é também a melhor forma de testemunhar a dinâmica da nossa fé na construção da própria comunidade, porque sem amor, efetivamente, não existe comunidade. Isto significa o quê? Significa que os discípulos, na vida dos discípulos, operou-se uma grande transformação. Ou seja, daquilo que eram os seus projetos pessoais, porventura até as suas ambições, os seus desejos, os seus sonhos, são inúmeros os episódios a focarem isto. Desta perspectiva, desta forma de ser e de estar, passou-se exatamente para uma vivência de comunhão e de comunidade que depois vai ser levada pelo mundo, pelos diferentes recantos e traduzida em diferentes expressões e formas de vida. A esperança constrói-se também muito a partir da comunhão e assenta aqui
nesta partilha de comunhão para todos. Depois de escutarmos a reflexão do Padre João Lourenço, escutamos o Evangelho do 5º domingo da Páscoa na voz de Leonor João. Quando Judas saiu do cenáculo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo e glorificá-lo-á sem demora. Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Conceição Vieira, o que é que nós podemos subtrair deste, ou sublinhar deste Evangelho do 5º domingo da Páscoa? Aquilo que eu sinto que realmente posso sublinhar e que é significativo para mim é, sobretudo, a consciência da hora que Jesus estava a viver e do que ia atravessar, que era a morte, mas uma morte por amor. Por outro lado, também estava a acontecer o desejo que ele tinha manifestado aos discípulos, desejo ardentemente comer esta Páscoa convosco. Porque o anúncio na ceia, anunciado na ceia, e depois também esta morte como salvação de todos. Mas, por outro lado, também me toca esta certeza de uma glorificação, que é o anúncio, o pré-anúncio da ressurreição que aconteceu logo ali, já estava a acontecer. Toca-me também muito a ternura e o afeto do trato. Meus filhos, em contraste com a dureza da hora. É por pouco tempo, esta extrema dor com o extremo amor do Senhor que se entrega até ao fim numa gratuidade extrema pela nossa salvação. Sim, sim. Elizabeth, pedia também a sua leitura, o seu olhar e, pergunto também a forma como se relaciona com esta leitura. Sim, de facto toda esta liturgia da Páscoa, e como falava já o Padre João Lourenço, lembra-nos que a comunidade nascida de Cristo tem como tarefa fundamental, de facto, no mundo e na história, ser este sinal vivo do amor de Deus, não é? Este testemunho, como ele referia há pouco. Mas este Evangelho que escutamos, e assim numa perfeita sintonia também com a primeira leitura deste domingo, que nos leva a esse espaço onde Jesus, pouco antes de ser preso e condenado à morte, celebrou essa ceia de despedida com os seus, com os discípulos. A leitura dos Atos dos Apóstolos. A leitura dos Atos dos Apóstolos, a primeira leitura deste domingo. E aí somos convidados a escutar e a tomar nota do testamento. Jesus que nos deixa um testamento. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. E com este mandato, e sinto isto com muita força, inicia-se uma nova forma de ser cristãos. Encontramos aqui como que a nossa identidade, a identidade do cristão. Amar o que Deus ama e como Ele ama. Mesmo que sejam estranhos? Mesmo que sejam estranhos. Sem dúvida que este amor de que Jesus nos deixou em mandamento é um amor universal. E esta é uma das grandes linhas que eu retiro deste Evangelho. Amar uns aos outros e amar a todos. Depois também gostava de sublinhar, e a Conceição já o fez, mas eu sublinho também este afeto com que Jesus se dirige aos discípulos. E em algumas traduções ele diz mesmo filhinhos, não meus filhos, mas filhinhos. E é uma cena que nos coloca diante de um pai solícito. E pensava aqui na família e neste pai, que antes de partir deste mundo transmite aos filhos um testemunho, lhes deixa uma herança fundamental para que eles vivam a vida com dignidade e bem vivida, com sentido, não é? Jesus que nos ajuda e que nos pede que aprendamos esta lição do amor. E a herança é essa? E a herança é essa. É o amor. É o amor, viver como Ele amou, viver ao jeito dele. E aqui pensava que este é o grande desafio para nós cristãos, este amor inteiro e gratuito, que Jesus nos deixa em herança e que se há de revelar em pequenos gestos, em pequenas palavras, no ser, no testemunho. E aqui eu pensava no Padre Brás também e fazia quase que esta analogia de facto, Padre Brás que viveu assim, num amor que é serviço, que é misericórdia. Foi assim a vida dele, mas de forma singular e concreta, para com os últimos, para com esses tais rejeitados que são os últimos, não é? Com as famílias. Podemos, ainda que brevemente, também ter presente aqui a segunda leitura do livro do Apocalipse, onde diz: Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e deixa certo
que Ele vai renovar todas as coisas. Portanto, se pensarmos no amor falado no Evangelho e esta promessa, Conceição, que a segunda leitura nos diz que haverá uma renovação de todas as coisas, de facto o amor fala aqui mais alto. Sim, é isso mesmo. Percebe-se, de facto, a partir quer dos Atos dos Apóstolos, quer do Evangelho, que há aqui uma força maior a dinamizar tudo isto. Mas também há aqui uma questão que é a consciência de que o sofrimento e a perseguição fazem parte também deste itinerário, deste mandato do Senhor e por todo o mundo, que os discípulos nos Atos dos Apóstolos fazem. E de facto, há aqui uma procura do reino, há um entregar-se por um bem maior, e o bem maior é o reino de Deus, que São João antevê na sua leitura do apocalíptica, no sentido de antever a recompensa e aquilo que Deus tem destinado para aqueles que se lhe entregam e se dão. E que a última palavra será o amor. Isso, a última palavra será o amor, que será tudo em todos. Muito e bem. é o Senhor. Conceição Vieira e Elizabeth Pulga, muitíssimo obrigada por terem vindo aqui ao programa Eclésia, dar-nos conta deste congresso que este fim de semana vai acontecer em Fátima, tão importante para o Instituto Secular das Cooperadoras da Família, por nos terem ajudado também a olhar para o Evangelho. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Nós é que agradecemos também. Obrigada a si também por ter estado connosco. Marcamos encontro amanhã na Antena 1. Damos-lhe os bons dias pelas 6 horas. Aqui na RTP2 encontramos-nos na segunda-feira pelo mesmo horário. Até lá, tenham um excelente fim de semana.